Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Focando Eletro e hoje vamos fazer uma análise completa da geladeira Duplex da LG de 395 litros de capacidade. E o modelo vamos deixar aqui na tela para vocês estarem conferindo. E segundo a marca, essa é a geladeira mais econômica do Brasil, sendo uma geladeira bem compacta, ideal para quem não tem muito espaço na sua cozinha. E ela conta com algumas tecnologias indispensáveis, como ser frost free e possuir um compressor inverter. Mas o seu maior destaque é definitivamente o baixo consumo de energia, apenas 30,5 kWh por mês. Então, para saber tudo dessa geladeira, não deixe de assistir o vídeo até o final. E como de costume, já vou pedir aquela força com like aqui no vídeo e inscrição no canal. Assim você fica por dentro dos próximos conteúdos e ainda contribui com o nosso trabalho e engajamento aqui no YouTube. E te convido também a conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Por lá você encontra essa geladeira e vários outros produtos interessantes com ótimos preços e sempre em sites confiáveis. E para participar você pode escanear com o seu celular o QR Code que está passando aqui na tela ou através do link no campo da descrição e comentário fixado neste vídeo. E vamos começar primeiramente falando pelo design dessa geladeira da LG. E essa nossa unidade é na cor Inox Look, mas também tem disponível em outras duas cores, que é a Platinum Inox e também a Black Inox. E o modelo dessa geladeira, ela segue um estilo mais minimalista, assim como nos modelos da linha Evolution da Samsung, que quem acompanha aqui o canal já deve ter assistido o vídeo completo desses modelos da Samsung. Mas voltando aqui para a geladeira da LG, seu acabamento é bem brilhante e chega a parecer quase um espelhado. E eu achei que a marca deveria ter deixado mais claro isso nas fotos e informações lá no seu site oficial. Com isso, já sentimos na prática como é difícil manter essa geladeira limpa, pois acumula bastante marcas digitais. Ainda mais nesse detalhe em cromado, onde fica o puxador embutido. Aqui as marcas de dedo aparecem demais. Mas a minha dica para estar limpando isso aqui basta você estar utilizando um pano de microfibra seco, tá passando ali que já fica bem limpo. Ainda falando desse acabamento em cromado, particularmente falando, eu achei que esteticamente não ficou tão legal e passa uma sensação de ser um pouco frágil. Digo isso por causa do barulho que faz quando a gente toca no plástico aqui na parte da maçaneta. A marca poderia ter feito um trabalho um pouco melhor nessa parte. E passando agora para as laterais, percebemos que a marca teve um certo cuidado, fazendo uma lateral em metal texturizado e também possui um acabamento mais brilhante. E a parte traseira é quase toda fechada, só lá embaixo que tem uma abertura onde fica o compressor. E o comprimento do cabo de energia mede 1,50 m e é um tamanho bom, considerando que esse tipo de eletro deve ser instalado próximo de uma tomada de uso exclusivo. E vamos deixar passar aqui na tela algumas informações importantes. Vale lembrar que não é recomendado o uso de adaptadores e extensões para esse tipo de eletro. E a instalação dela na nossa cozinha foi bem tranquila, pois não é muito pesada, possuindo apenas 63 kg quando vazia. E ela também possui rodinhas que facilita bastante a sua movimentação. E lembre-se de nivelar bem os pés e respeitar uma distância mínima de 5 cm das paredes ou móveis, tanto atrás quanto nas laterais, para garantir o bom funcionamento. Falando agora sobre a capacidade, esse modelo possui um total de 395 litros, divididos em 305 litros na parte do refrigerador e 90 litros na parte do freezer. É o tamanho ideal de geladeira para uma ou duas pessoas. Para vocês terem uma ideia do tamanho dela, vamos deixar passar aqui na tela as dimensões para vocês conferirem. E já é possível ter uma noção que não se trata de uma geladeira muito grande, ela é realmente mais compacta. Mas ainda assim, o espaço interno dela teve um bom aproveitamento, porém eu acredito que algumas partes poderiam ser melhor otimizadas. No refrigerador, por exemplo, nessa primeira prateleira, que ela também é deslizante, ela é toda aberta, ao invés de ser fechada, porque se fosse fechada, poderia ser utilizada como um compartimento extra-frio. E as outras prateleiras são em vidro e tem poucas opções de ajuste de altura, mas isso já é algo esperado, porque é uma geladeira um pouco menor. E essa configuração das prateleiras que estamos usando é o que faz mais sentido pra gente, e acredito que para a maioria das pessoas também. Mas tem algumas outras configurações que também é possível fazer para situações mais específicas, quando é necessário armazenar itens maiores, como vocês estão vendo agora nas imagens. Pessoalmente falando, eu achei que o gavetão de frutas e legumes um pouco estreito. Para quem costuma comprar muito na feira, talvez não vai caber muitos itens. E na porta, a configuração está muito boa. A gente pode perceber que nessa prateleira mais de baixo, cabe tranquilo uma garrafa de 2 litros. E essa aqui, um pouco mais em cima, eu achei que poderia ter mais um ajuste de altura para poder colocar itens maiores nessa parte. E um detalhe que eu achei ótimo foi o compartimento de espaço lá na parte de baixo da porta. Muito bom para armazenar alguns itens menores, como garrafas de água, por exemplo,
como vocês estão vendo aí nas filmagens. Ah, pessoal, e um ponto importante, esse modelo não possui portas reversíveis, ou seja, ela só vai abrir em um sentido, que no caso é da esquerda para a direita. Então, caso isso seja algo necessário para você, infelizmente nesse modelo não é possível fazer essa reversão. E mais um detalhe importante de estar passando aí para vocês é que esse modelo de geladeira não possui um alerta de porta aberta. Ou seja, se você deixar as duas portas abertas ou apenas uma aberta por mais de 10 minutos, por exemplo, ela não vai emitir nenhum alerta sonoro te avisando que elas ficaram abertas. Partindo agora para o acessório de porta-ovos que vem junto com essa geladeira. Ele é bom, mas não é o melhor. Mas se a gente comparar com os modelos que vêm em outras geladeiras, que geralmente são muito mais simples, esse porta-ovos ele é bem satisfatório. E a parte de controle de temperatura é feito por um botão seletor simples e é realmente algo mais analógico. Mas vale lembrar que esse modelo não possui conectividade Wi-Fi e não é compatível com o aplicativo ThinQ da LG. Mas isso não é algo necessariamente ruim, é o simples que funciona bem. Tem até pessoas que preferem dessa forma, ao invés dos modelos com controle de temperatura por painéis digitais. E é válido mencionar que pela nossa pesquisa que a gente fez, além das diferenças de cores que existe desse modelo de geladeira, como a gente falou lá no começo do vídeo, ela também tem algumas pequenas diferenças, como na versão Black Inox, que o painel do refrigerador é digital e possui uma função Express Freeze. Agora falando da parte do freezer, como esse modelo de geladeira é mais compacto, consequentemente o freezer também não vai ser muito grande, porém a configuração dele deixou o espaço bem livre e não tem nenhuma estrutura fixa que reduz o espaço útil, ficando um destaque para essa prateleira que a gente tem aqui no freezer. E como a gente está falando de capacidade da parte do freezer aqui da geladeira, eu vou fazer um teste prático com vocês. Eu vou pegar aqui uma garrafa de 2 litros de refrigerante, né, mas é uma garrafa de 2 litros, e vou mostrar para vocês como ela cabe deitada aqui na prateleira. Ó, a gente coloca a garrafa dessa forma aqui no freezer e a gente vai conseguir estar fechando ele normalmente, porque a ponta da garrafa ela vai ficar embaixo da prateleira. Mas se a gente colocar a garrafa aqui na parte de baixo, a gente vai ver que a porta do freezer não vai estar fechando. Ou seja, porque a ponta da garrafa vai bater nesse compartimento. Então a gente teria que tirar esse compartimento para poder estar fechando o freezer com a garrafa nessa parte de baixo. Ou seja, se você quiser deixar uma garrafa aqui na parte de baixo, a gente vai ter que virar a garrafa de lado para poder estar fechando a porta do freezer com tranquilidade. Como eu já mencionei, aqui na porta do freezer a gente tem 2 compartimentos e eles têm uma boa largura. Não são aqueles modelos super estreitos. E da mesma forma que no refrigerador, aqui na parte do freezer, para a gente controlar a temperatura, é através de um botão analógico que fica lá no fundo e seletor. Então a gente vai estar girando ele e estar selecionando aí a temperatura que a gente deseja. Falando agora da forma de gelo que acompanha nessa cor aqui de geladeira que a gente comprou. É uma forma de gelo bem mais simples, tá pessoal? A gente pode estar vendo aqui, ó. É uma forma comum, simples, porém o cubo de gelo dela é de um tamanho bom. Diferente de alguns outros modelos de geladeira que o cubo de gelo é bem minúsculo e acaba não fazendo muita diferença num copo com gelo. E esse cubo aqui é de um tamanho bom. Mas vale falar aqui também que na cor da geladeira Black Inox, ela vem com um sistema de gelo diferente desse aqui. Esse aqui vem só a forminha. E já no Black Inox vem um sistema bem diferente, que ele vem até acoplado nessa prateleira, conforme vocês estão vendo aí nas filmagens. Então vale ressaltar aí que as cores de geladeira também têm diferenças nessa parte da forma. E com relação ao desempenho dessa geladeira, estamos usando ela por algumas semanas e a gente ficou bem satisfeito com os resultados. Achamos que o desempenho desse modelo bem parecido com o da RT38 da Samsung, que inclusive já testamos e temos vídeos aqui no canal também. Inclusive, comente aqui no campo de comentários se você gostaria de um vídeo de comparação dessa geladeira da LG versus o da Samsung RT38. Mas voltando aqui para a parte de desempenho desse modelo, como o controle de temperatura na parte do refrigerador não é digital, então a gente não tem uma confirmação visual da temperatura atual de dentro da geladeira. No entanto, como o botão seletor tem 7 ajustes de temperatura, acreditamos que vai de 1 até os 7 graus. Que é uma faixa de temperatura bem comum entre os refrigeradores, sendo que ao girar no sentido horário é mais frio e no anti-horário menos frio. E na parte do freezer também está presente o botão seletor com 5 ajustes de temperatura. Só que aqui é ao contrário do refrigerador, ao girar no sentido horário é menos frio e no anti-horário é mais frio.
E como no manual não informa a faixa de temperatura, entramos em contato com a marca e estamos aguardando ainda um retorno. Mas por padrão sabemos que ela atinge pelo menos menos 18 graus. E para os nossos testes, deixamos o refrigerador na temperatura de 3 graus e o freezer no nível 2, que é o suficiente para o clima atual aqui da minha região, que está fazendo em média 24 graus. E no teste que a gente fez, a gente colocou uma garrafa de 2 litros no freezer para gelar mais rápido para um almoço de domingo ou aniversário, e levou 3 horas, que já foi um tempo mais que suficiente, pois além disso já vai começar a congelar. E notamos que na prateleira superior do lado esquerdo aqui do freezer, o processo de congelamento ocorre mais rápido. Então se você quer que algo fique bem gelado ou congele, dê preferência de colocar nessa parte. E para fazer gelo levou aproximadamente 6 horas. Isso considerando o tamanho de cubos de gelo que veio na forma dessa geladeira. E já no refrigerador, o resultado foi muito satisfatório. Em poucas horas já é possível ter garrafas de água, tanto de 2 litros quanto de 500 ml, bem geladas. E usamos para esses testes uma água em temperatura que estava em torno de 24 graus, e após 3 horas a temperatura já baixou bastante, ficando na faixa de 9 a 13 graus, dependendo da região que você for armazenar dentro da geladeira. E essa primeira prateleira aqui do refrigerador foi a que conseguiu atingir temperaturas mais baixas em comparação às outras. E isso é algo bem normal quando falamos de geladeira. De forma geral, a parte de cima vai ser a mais fria do que a de baixo. E assim toda a região da porta também é menos fria. E o maior destaque dessa geladeira é o seu baixo consumo de energia, tanto que a própria LG diz ser a geladeira mais econômica do Brasil, com uma classificação energética A+++, e consome apenas 30,5 kWh. E considerando a tarifa que a concessionária de energia aqui da minha região cobra por kWh, fica aproximadamente R$ 18 por mês. Vale vocês conferirem o quanto que a concessionária de energia da sua região cobra de tarifa para calcular certinho. Vamos passar a fórmula para vocês realizarem o cálculo. E devo ressaltar que os valores são aproximados, pois ainda em cima desse valor vai ter os impostos, bandeira vigente e outros possíveis acréscimos. No entanto, mesmo com esses valores adicionais, o consumo sim é bem baixo, principalmente se comparar com os modelos de geladeiras mais antigos que não contavam com a tecnologia de compressor inverter. E com relação à voltagem, esse modelo está disponível em 220 e 127 volts. Um diferencial que a marca poderia ter trazido neste modelo é a tecnologia Bivolt, que pessoalmente eu acho que teria agregado bastante no produto. E com relação ao nível de ruído, achamos a geladeira bem silenciosa, o que já era de se esperar por ser uma geladeira com compressor inverter. Entretanto, um barulho ou outro é normal acontecer, especialmente quando a geladeira estiver realizando o trabalho de degelo, que ocorre de forma automática. E ainda sobre a questão de ruído, a gente fez um teste com um decibelímetro, e que capturamos um ruído que variava de 46 a 50 decibéis durante o funcionamento normal, e é um resultado de leve a moderado, considerando a escala de decibéis. E para vocês terem uma referência, um aspirador de pó, por exemplo, consegue chegar a 80 decibéis, o que é um resultado considerado alto. E falando sobre o preço, quanto está custando essa geladeira? Hoje, no site oficial da marca, esse modelo está na faixa de R$ 3.900, sendo um preço que está na média para uma geladeira dentro dessa categoria. E se você ficou interessado nessa geladeira da LG, vamos deixar no campo de descrição os links de lojas confiáveis que estão vendendo esse produto. Mas se você quer esperar uma oferta melhor, eu convido você a entrar no nosso grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. Por lá, quando esse modelo de geladeira ou outros modelos entrarem em promoção, a gente vai estar avisando para vocês em primeira mão lá pelo grupo, inclusive em sites confiáveis para você fazer a compra. E para participar, você pode escanear com seu celular o QR Code que está passando aqui na tela, ou então o link vai estar no campo de descrição e comentário fixado neste vídeo. E após todas essas informações e testes que a gente fez, essa geladeira realmente vale a pena? E a resposta é sim, pessoal. Essa geladeira se mostrou muito eficiente até o momento. Durante todo o nosso período de teste e de uso, o desempenho foi muito bom. A sua construção, de forma geral, está muito boa. Não observamos nenhum defeito ou mau acabamento nesse modelo. Mas algumas coisas poderiam ser melhores, como mais ajustes de altura nas prateleiras. Porém, devido ao seu tamanho mais compacto, pode não ser a melhor opção para famílias maiores. Eu diria que esse modelo é ideal para uma ou duas pessoas, e no máximo 3 pessoas. Acima disso, seria interessante cogitar modelos maiores. E aqui no canal temos análise de outros modelos interessantes,
Vamos deixar o link da nossa playlist de geladeiras no campo da descrição. E por hoje vamos ficando por aqui, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se curtiu essa análise, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder os próximos vídeos. Interaja também com a gente aqui embaixo no campo de comentários, comentando o que acharam dessa geladeira e quais os modelos vocês gostariam de saber mais. Muito obrigado e até a próxima!